A que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou e semeou na sua horta, e que cresceu até se fazer uma grande planta, e as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos. Disse ainda: a que direi que é semelhante o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. Alô, fica ligado que nós estamos iniciando mais um programa Madrugada de Bênçãos. O meu nome é Padre José Roberto, eu sou da Diocese de Jundiaí e estarei com vocês nesse início de madrugada. E hoje nós acabamos de ver o trechinho do Evangelho, Jesus falando da importância do reino de Deus, da importância do reino de Deus também com um pequeno gesto, ele fala assim, é como um grão de mostarda tão pequenininho, que se plantado se torna uma grande árvore. Os pequenos gestos para implantar o reino de Deus. E como um grão, como um fermento na massa, diz o Senhor. O fermento também tem que ser pouquinho para que a massa toda seja aliviada. Então, pequenos gestos na dose certa para implantar o reino de Deus. Hoje o nosso tema é por que Deus permite que soframos. Que pergunta, hein? Todo mundo já se perguntou uma vez ou outra por que a gente sofre. Por que se Deus é tão bom, por que Ele permite que a gente sofra? Então hoje o padre vai explicar um pouquinho, baseado no catecismo da Igreja Católica, essa questão fundamental. Vou explicar de maneira bem simples, para que a gente possa de verdade começar a conversar nessa noite. Por que Deus permite que a gente sofra? No catecismo da Igreja Católica está escrito assim no parágrafo 309. Se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo ordenado e bom, cuida de todas as criaturas, por que existe o mal? Para esta pergunta tão premente, tão inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma única resposta rápida. Mas o cristianismo, no seu conjunto, começa a dar a resposta. Deus criou um mundo perfeito e nele não existe algum mal. Os anjos, os homens, as criaturas inteligentes e livres devem caminhar para o seu destino último por opção livre e amor preferencial. No entanto, podem desviar-se e de fato pecaram. E assim que o mal moral entrou no mundo, Deus não é de modo algum, nem direta nem diretamente, a causa do mal moral. Todavia, permite-o respeitando a liberdade da sua criatura e, misteriosamente, Deus sabe auferir do mal o bem. Essa que é a nossa fé, que diz o Catecismo da Igreja Católica. Deus criou tudo do bom e tudo em ordem, mas entrou um mal moral no mundo dessa maneira. O homem criou o homem, as seres celestiais também, criou com a liberdade. Na liberdade humana, o homem pode escolher o mal. E foi isso que aconteceu. O pecado entrou no mundo porque o homem escolheu o mal. E aí começa o sofrimento. Mas por que Deus, que é tão bom, permite o sofrimento? A conclusão que a gente chega é assim. Deus, até de uma coisa ruim, diz o catecismo, Ele é capaz de tirar coisas boas. E vamos pensar melhor? Se a gente pensar um pouquinho, olha, certos maus não vêm de Deus, e a gente culpa um pouco Deus. Vamos pensar? Aconteceu uma enchente, alagou um monte de gente, morreu um monte de gente. Aí nós assim, nossa, por que Deus permite que essas pessoas sofram? Aconteceu uma catástrofe, caiu um prédio, morreu um monte de gente. Falei, nossa, Deus é tão bom, por que permite que a gente sofra? Na verdade, Deus não é culpado. Não, pior que a pessoa coloca a culpa em Deus. Nossa, por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso? Deus não faz. Deus permite. Não é verdade que o ser humano, na sua liberdade, tem mexido de maneira irregular na natureza, por exemplo. E tudo em função de um dinheiro e de um lucro. O que acontece? Acaba com o equilíbrio ecológico, começa a cortar as árvores,
a árvore que dá um equilíbrio ecológico, começa a cortar a árvore para ganhar dinheiro. Daqui a pouco começam as chuvas irregulares, das chuvas irregulares as tempestades, as ventanias. E hoje está se falando muito de ecologia, porque hoje a leitura na missa falava que até a criação geme com dores de parto esperando aparecerem os filhos de Deus. Então, por que a gente sofre? Certos sofrimentos são consequências da escolha humana ou da escolha errada que o ser humano faz. A mesma situação de um prédio que caiu. Claro que teve alguém por trás que fez um projeto diferenciado, alguém que não quis comprar um material não muito adequado, acabou caindo e matando tantas pessoas. De novo, essas pessoas sofrem por consequências humanas. E vamos para nós. Por que Deus permite que nós soframos? Quando a gente sofre, a gente tem uma impressão que só eu sofro. Não é assim que você pensa? Nossa, tudo acontece comigo, só acontecem as coisas comigo. Irmão, minha irmã, não é verdade. Todo ser humano sofre. Não tem outro jeito. Porque nós somos limitados, nós somos humanos. Todo ser humano sofre. Para nós que somos cristãos, com a cruz de Jesus Cristo, hein? Porque Ele entrou no sofrimento e assumiu todas as nossas dores. E com a cruz, Ele dá um novo significado para o sofrimento humano. Deus ressuscitou Jesus da cruz, tirou Jesus daquele sofrimento da cruz, para que, quando a gente sofresse, Deus tirasse do sofrimento um bem. Então aí aparece a cruz, o mistério da cruz. A cruz de Jesus é o sofrimento de Jesus, a paixão de Jesus é que dá sentido para o nosso sofrimento. Se Ele permitiu o seu Filho Jesus de sofrer na cruz, também permite que soframos, não para nos destruir, mas o Senhor tem esse mistério de amor. E a gente assume a nossa cruz com o mistério de amor de Deus? Não sei. Vamos agora ver um VT. Eu gosto daquelas palavras que a gente coloca no programa, que fala justamente sobre a cruz. Presta bastante atenção, fica ligado. A cruz. Um grupo de pessoas estava caminhando e cada integrante tinha a missão de carregar uma cruz. Mas no meio deles tinha um descontente que pensava que sua cruz era a mais pesada e por isso planejou tirar um pedaço. Quando todos pararam para dormir à noite, ele cortou um pedaço da sua cruz e no outro dia seguiu viagem. Como ninguém percebeu na primeira vez, a cada parada ele cortava mais um pedaço. E assim foi até que ficou bastante leve. Então chegou o dia de reconhecer aqueles que não desistiram de caminhar com um grupo. Era um grupo pequeno e entre eles o descontente. Ao chegar ao local da premiação, havia ainda um abismo a ser atravessado. O primeiro chegou, lançou sua cruz sobre o abismo e atravessou. E assim sucessivamente, até que chegou a vez do descontente. Quando ele chegou e lançou sua cruz, faltaram aqueles pedaços que ele havia cortado e ela caiu no abismo, impedindo-o de atravessar e ser premiado. Mesmo tendo chegado até ali, ele não recebeu o prêmio dado aos vencedores, porque ao invés de encarar a sua luta, se acovardou e tentou por si aliviar o peso de sua responsabilidade. Conclusão: muitos dias, em alguns momentos, pensamos que Deus é injusto em nos permitir uma cruz tão pesada para levarmos. Mas Ele tem um propósito para nós. Permaneça firme na sua fé. Creia. Deus o ama e lhe apoiará em sua caminhada. Deus te dê a paz. Alô? Estamos de volta. Que parábola boa. Tá vendo? Nós estávamos falando do sofrimento. Então, o sofrimento é cruz.
E Deus tem um propósito, por isso que Ele permite. Por causa da cruz de Jesus, Deus tem um propósito, por isso que permite o sofrimento na tua vida, na minha vida. E nos ama profundamente. A gente, igual a parábola, tem hora que a gente tem vontade de ficar cortando a cruz, não é verdade? Ah, não estou aguentando mais. Eu gosto de uma música que fala assim, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. É essa a visão do cristão. Querem ver? O Catecismo da Igreja Católica fala assim, ó, dá um testemunho dos santos maravilhoso, olha que bonito. Ele diz assim, Deus faz sempre o bem. Vamos lá achar aqui. 313, parágrafo 313. Sabemos que para os que amam a Deus, tudo concorre para o bem. Da carta de São Paulo aos Romanos. Até o sofrimento. Daqueles que amam a Deus, o sofrimento concorre para um bem. Sabe o que eu estava lembrando? Eu acompanho, tenho 27 anos de padre. Já acompanhei vários sofrimentos de várias famílias. Sabe o que eu constatei? Vamos supor a mãe da família, a avó, a mãe da família, a matriarca, fica doente com uma doença grave, um câncer, por exemplo. Gente, daquele câncer que é uma doença, que é um mal, não é verdade? Não é que os filhos ficaram mais unidos por causa daquela doença? Que as cunhadas, as noras da senhora que estava doente, ficaram mais unidas, que não se falavam, por causa daquela doença se uniram mais, por causa daquela doença. Então, olha, até de uma doença, de um mal, Deus permite. Sabemos que para os que amam a Deus, de São Paulo, tudo concorre para o bem. E o testemunho dos santos não cessa de confirmar essa verdade. Catecismo, parágrafo 303, diz assim, assim Santa Catarina de Sena, olha o testemunho dela, que bonito. Aqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhe acontece, esquecem-se que tudo procede do amor, tudo está ordenado para a salvação do homem. Deus não faz nada que não seja com essa finalidade de salvação. É assim, por isso que Deus permite tanto mal, por que a gente sofre. Santo Tomás More diz assim, um pouquinho antes do seu martírio, está lá no Catecismo da Igreja Católica, ele consola a filha dizendo assim, filha, não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, se tudo o que Ele quer, por pior que possa parecer-nos, é o que há de melhor para nós. Puxa, olha o testemunho do São Tomás More. E depois, Lady Juliana de Norvig, diz o Catecismo, parágrafo 303. Aprendi, portanto, pela graça de Deus, que era preciso apegar-me com firmeza e fé, olha que lindo, e crer com não menor firmeza que todas as coisas irão bem. Tu mesmo haverás de qualquer tipo de circunstância que servirá para o teu bem, pois Deus te ama profundamente. Santa Lady Juliana de Norvig. Então, aqui está um pouco da resposta da pergunta de hoje. Sabe por que nós sofremos? Porque Deus é capaz de tirar de um sofrimento, de uma dor, um grande bem.